Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a saga do Superman, a edição 8 da coleção, essa edição que está valendo muito a pena fazer, é uma das melhores aí do momento, né? Que traz essa fase incrível aqui do Superman, né? A arte é excelente, os roteiros são ótimos, realmente é um quadrinho que nos diverte, a gente lê ele muito rápido, né? Porque realmente a gente começa a ler e não quer parar de ler. É muito legal mesmo essa fase aqui, a fase do Superman por John Byrne, né? E outros artistas aqui também envolvidos nesse momento do Superman aqui. Tá aqui essa capa bonita aqui, né, do Super com o Lanterna Verde. Temos a lombada que está seguindo o padrãozinho aqui azul, né? Edição 8 DC Comics. Temos aqui a contracapa também com uma arte bem legal, olha que arte bonita aqui, né? Tudo muito colorido, bem anos 80 mesmo, a saga do milênio. E é interessante que nós vamos, estou aqui aproximando para que vocês possam pausar e ler, caso vocês queiram. É interessante que essa edição aqui vai trazer para a gente a fase, né, da DC Comics na saga Milênio, né? E a gente vai ter um pouco dessa saga aqui nas revistas do Superman, ok? Tá aqui John Byrne, Jerry Ordway nos roteiros, John Byrne e Jerry Ordway nos desenhos, Carl Kaiser, Kate Williams e John Bate na arte final, Tom Ziuk e Tony Tollin nas cores, ok? Esses são os artistas envolvidos na 8ª edição da saga do Superman. Aqui nessa primeira história, nós vamos ter uma história muito legal, muito interessante aqui, que é o Superman conhecendo um amor, olha só, um amor aqui que nós não sabíamos, foi revelado para a gente aqui, né? É um amor que o Super conheceu, essa moça aqui que usa cadeira de rodas, né? O nome dela é a Lori Lemares, né? Ele fica muito apaixonado, eles se conhecem na faculdade, né? Lá em Nova York, quando ele estava cursando jornalismo, e eles acabam se conhecendo ali, né, acabam se apaixonando. Ela tem um mistério, né, que ela não quer que ninguém veja as pernas dela, ela conversa com os animais marinhos, né, e o Super e o Clark Kent, né, que é o Superman, fica completamente assim intrigado com ela, começa a investigá-la, até que o momento que ele acaba descobrindo que na verdade ela é uma sereia. Olha só que interessante, né, o Superman se apaixona por uma sereia, e ela então conta a história dela ali, né, como foi que tudo começou, e os dois então acabam tentando viver essa paixão, mas que no final das contas, né, é uma paixão que acaba sendo impossível, né, para eles assim. Aqui é um momento, né, que mostra o Superman com o Aquaman, teria sido o primeiro momento em que eles estariam se conhecendo, né, e mostra um momento triste aqui, onde a Lori acabou sendo assassinada aqui, né, por um marujo aqui, né, esse marinheiro, esse cara bruto aqui que acabou jurando, né, que teria ela viva ou morta, e acabou então, quando viu que ela estava beijando um outro homem, acabou assassinando a moça ali, né, e aí nós temos essa história muito legal, muito interessante aqui do Super nesse primeiro amor, nessa primeira paixão dele aqui por essa sereia, né? E aí nós vamos começar aqui já a fase das histórias que estão envolvidas na saga Millennium. Nós vamos ver o pai e a mãe Kent sendo baleados aqui, olha que cena interessante, né? Nós vamos ver aqui essa personagem que já surgiu antes aqui também na saga do Superman, né? E o Super vai ter que lidar com ela ali, né? Ela que acaba, quando toca nas pessoas, né? Pelo menos é o que a gente pensa, que quando ela toca nas pessoas, as pessoas envelhecem, perdem a sua força vital, né? E começam a perder completamente a sua juventude ali, e morrem praticamente secas ali, né? E esse ser, né? Essa mulher, né? Ela começa a atacar a cidade, atacar as pessoas, a força policial de Metrópolis, né, começa a enfrentá-la, até que o próprio Superman também enfrenta, e ela então revela que o poder dela não está no toque, mas sim na sua voz, né, a voz dela que provoca essa situação aí de envelhecimento, né, de perda dos poderes vitais, né? É uma história também muito legal aqui, onde o Super, né, vai se utilizar até de meios aqui meio espirituais. Olha só ele saindo do corpo aqui, parece ser um espírito, né?
que está enfrentando essa moça, e afinal de contas ela também não vai poder derrotá-lo justamente porque ela vê ele como morto e ela só conseguiria, né, atacar alguém que ela não teria matado, né, alguém que ela não teria feito de vítima. Enfim, é uma história muito interessante envolvendo alguns membros da Liga da Justiça e, né, e mais de forma efetiva o Caçador de Marte, né, que acaba se disfarçando desse ser espiritual do Superman, como na verdade não é o Superman, mas o Superman estava em outro lugar ali, né? E é uma história muito interessante que tem essa reviravoltazinha no final aí, né? E aí nós temos uma explicação aqui, ó, tipo uma ficha sobre a Banshee Prateada, né, que é o nome dessa personagem. Muito legal também de ler essa ficha, a gente fica conhecendo mais o personagem, né? Essa outra história que também é muito legal, Brinquedos no Sótão, é onde o Superman vai acabar enfrentando dificuldades é, com brinquedos, exatamente. Um construtor de brinquedos muito famoso, ele foi demitido, ele não aceita isso, e ele então começa então com a sua arte, né, com o seu intelecto para construir brinquedos, construir esses brinquedos mortais, brinquedos perigosos, que são capazes inclusive de assaltar bancos, assassinar pessoas. Então o Super vai enfrentar então esse propenso vilão, né, que inclusive quer tirar a vida do Lex Luthor, né, e o Superman vai até salvar a vida aqui do Lex Luthor, né, e impedir os planos desse construtor de brinquedos ressentido, digamos assim, né, e até que o Superman enfrentando esses brinquedos poderosos, né, muito poderosos mesmo, muito bem feitos e muito bem arquitetados, mas que não vão ser páreos aqui para o nosso Superman, ok? E o Superman, obviamente, vai acabar vencendo, né, esse desafio aí, e é um momento aqui interessante ainda nessa história, onde a Lana Lane ela vai invadir aqui, né, a redação do jornal Planeta Diário e vai então revelar, né, que o Clark Kent é o Superman, ou pelo menos vai querer revelar para todo mundo. Inclusive abre a camisa dele e por sorte ele não estava com o uniforme por debaixo da roupa, ele sempre anda com esse uniforme debaixo da roupa, mas nesse dia que ele não estava, e a Lana fica confusa com isso e acaba saindo pela janela e sai voando. Olha só que coisa intrigante, né? E aí o Clark fica completamente desnorteado com isso e vai segui-la, e ele vai segui-la até Smallville. E aí nós já entramos, né, nessa parte aí da saga Milênio, né, onde nós temos aqui esses acontecimentos, esses desdobramentos, né, que acontecem em volta, né, da saga principal, essa saga Milênio, que por sinal eu não li, né? Quero ler, espero que a Panini lance essa saga Milênio aí para que a gente possa ter a oportunidade de ler e conhecer, né, essa saga Milênio. Pelo menos eu possa conhecer. Eu acredito que muita gente tenha acompanhado mais aí essa fase e conheça a saga, mas eu não conheço nada. E o Super, então, ele vai investigar aqui Smallville, o que estaria acontecendo, e ele acaba, então, descobrindo toda uma trama ali, né, em que, inclusive, o médico que teria cuidado dele quando ele era bebê, né, não seria uma pessoa de verdade, mas seria um dos caçadores cósmicos, né, que são aí os personagens que estão envolvidos nessa saga Milênio, né, e aí teriam feito com que todas as crianças acabassem recebendo, a partir de então, nascidas em Smallville, acabassem recebendo uma espécie de chip ou algum equipamento que em determinado momento da vida delas faria com que elas despertassem, né? E aí explica um pouco pra gente aqui do que estaria acontecendo na saga Millennium, desse confronto, inclusive desses caçadores cósmicos com a tropa dos Lanternas Verdes, né? É uma explicação curta, mas é uma explicação muito satisfatória que deixa a gente inteirado sobre a saga Millennium. Realmente é muito legal. Esses roteiros aqui dessa saga do Superman realmente são excelentes, né? Eles não ficam enrolando a gente, são histórias diretas, retas, divertidas, objetivas, né? Que realmente dão muito prazer da gente ler. E aí o Superman vai ter que enfrentar todo esse desafio, obviamente que ele vai conseguir, né? Se libertar, inclusive ele fica preso aqui, como vocês estão vendo, ele acaba sendo capturado ali, né? Mas ele vai acabar conseguindo se libertar, né? E libertando todas as pessoas ali de Smallville que estavam presos aqui
por esse caçador cósmico e essas crianças que hoje são adultos, entre eles a Lana Lane, né, que agora estão aí sendo controladas, né, por esse caçador cósmico através desse equipamento, dessa espécie de chip que foi implantado na mente deles. E a gente viu aqui que até uma nave espacial estava escondida, né, debaixo da Terra, lá em Smallville, que seria a base desses caçadores cósmicos ali em Smallville, e o Superman, obviamente, vai conseguir derrotar esse robô, esse caçador cósmico que estava ali controlando todos, né? E ele então acaba vencendo esse caçador, e aí nós entramos nessa outra história aqui que vai ter a participação do Espectro, né? Por quê? E o Espectro ele vai ser atraído até Smallville, né, porque ele sente algo que estaria acontecendo, né, e ele vai ser atraído até Smallville, e quando ele chega lá em Smallville, aí ele também começa a recordar para a gente um pouco dessa saga Milênio, que é muito, muito interessante, porque acrescenta mais para pessoas como eu que não conheço a saga Milênio, acrescenta mais um pouco de conhecimento, nem que seja o mínimo de conhecimento, para conseguir entender, né, o porquê que essas coisas estão acontecendo aqui nessas revistas aqui, nessas edições de Superman, né? E aí a gente vai ver que as pessoas, as crianças que estavam com esse chip, que hoje são adultos, né, entre eles a Lana Lane, eles acabaram morrendo. Bom, aparentemente todos estão mortas aqui, tá vendo? Tem aqui os adultos, né, os anciãos, os mais velhos, e os jovens, né, estão todos mortos ali, porque assim que o Superman mata quem os estava controlando, eles teriam, em tese, morrido, né? Só que aí o Espectro, ele vai acabar, então, fazendo com que o Superman, ele então fala para ele que ele precisa, né, resgatar essas pessoas indo para o lugar onde elas estão, ou seja, que ele também precisaria de uma certa forma morrer para que ele fosse então até a dimensão onde estariam essas pessoas e lá pudesse trazê-las de volta, derrotando aquele que estaria prendendo elas lá. Então ele vai para uma espécie de limbo, né, onde eles vivem numa Smallville espiritual, digamos assim, né, que é essa plataforma que fica sobrevoando o espaço, mas tudo isso seria uma criação desse caçador cósmico, que está aqui, ele se revela na sua imagem real, né, de como ele é, e aí o Superman e o Espectro acabam então armando uma cilada para ele ali, ele acaba sendo capturado, acaba sendo destruído ali, né, então com a destruição desse caçador cósmico, como vocês estão vendo, né, eles então acabam, essas pessoas, esses jovens acabam então voltando à vida, né, ressuscitando, digamos assim, e tudo volta, as pessoas voltam, né, e tudo parece voltar ao normal. Nunca será como antes, né, mas de qualquer forma as pessoas são restauradas e Smallville volta a ter a sua população normal, os seus jovens, os seus anciãos, todos ali, né, de forma completa ali. A cidade volta a andar de forma completa com a sua população. E aqui nós temos uma ficha da Lori Lemares, né, que foi aquela namorada, aquela paixão do Superman, aquela moça que estava na cadeira de rodas e que se revelou ser uma sereia, ok? E aí, continuando ainda na saga do Milênio, ainda nesses desdobramentos, nós vamos ver aqui o Superman e o Lanterna Verde. A gente vê, né, que há alguns saltos, né, uns saltos assim dessa história para cá, aconteceu alguma coisa, né, que acabou, a gente perdeu. Mas por quê? Porque isso provavelmente ou está na saga principal do Milênio, ou nas revistas do Lanterna Verde, ou na revista da Liga da Justiça, enfim, eu não sei. De qualquer forma, a gente não fica muito perdido, porque, como eu disse, sempre tem uma explicação boa aqui, né? Eles sempre estão conversando, explicando, né? Falando pra gente, a gente consegue ficar inteirado. Aqui o Superman e o Lanterna Verde, eles estão no espaço, né? Como se estivesse em uma outra galáxia ou numa outra dimensão, e eles vão acabar aqui enfrentando, né? Tentando achar aquele que seria o comandante geral, né? Aquele que seria o chefão de todos os caçadores cósmicos, né? Que seria esse cidadão aqui, ó, esse cidadão grandão aqui, esse robô grandão aqui, e aí eles começam a caçar esse bicho, né? Esse caçador-chefe, digamos assim, e eles chegam até essa plataforma aqui,
onde ele estaria, né, onde seria os domínios dele ali, né? E aí eles acabam então tendo esse confrontamento, a plataforma inteira começa a atacá-los porque ela fica sob o comando, né, desse ser, e aí eles começam então a enfrentá-lo ali, né? E é uma briga muito boa ali entre o Lanterna Verde, o Superman, o Lanterna Verde, e esse caçador-chefe, né? E o Superman acaba sendo enganado, ele fica escavando, nunca consegue achar a saída, enquanto isso o Lanterna Verde acaba ficando sozinho, tendo que enfrentar ali, né, esse vilão, né? E aí ele enfrenta da melhor maneira possível até a chegada do Superman, que aí os dois juntos, né, unindo as suas forças, eles vão acabar então conseguindo derrotar aqui, né, esse ser que é poderoso, gente. Esse ser aqui realmente deu um pouco de trabalho aqui para os nossos dois heróis, mas eles conseguiram destruí-lo aqui e derrotá-lo, ok? E aí nós vamos ver aqui mais uma história aqui bem legal, né, onde nós vamos ver aqui uma história onde nós vamos ver um paralelo, né, entre ações do Superman e ações do Predador, né? O Predador que a gente já viu em algumas outras histórias aí, né? E a gente vai ver as reações diferentes aqui, como seria o Superman enfrentando o mesmo inimigo que um vigilante sem nenhum poder enfrentando, né? É muito interessante isso, porque a gente vê alguém totalmente sem recursos, né? Enfrentando um vilão super-humano, né? E um Superman totalmente com recursos enfrentando esse mesmo vilão, só que a história contada, né, do momento em que o Superman está enfrentando esse vilão, né, ela é contada pelo Lex Luthor, e o Lex Luthor fica distorcendo tudo, colocando o Superman como alguém insensível, que não liga para a população, enquanto a outra história, a história real que está acontecendo, a história de baixo, né, onde nós vamos ver aqui o Predador, né, enfrentando esse vilão aqui, inclusive protegendo a Lois Lane ali, né, onde eles teriam saído, eles se conheceram, eles se conhecem, e eles então acabam indo ao cinema, e chegando lá no cinema, esse vilão aparece ali tentando sequestrar a Lois Lane para justamente atrair a atenção do Superman, porque ele acha que a Lois Lane sendo sequestrada, o Superman obviamente apareceria, né? Só que o Superman não está nem aqui, porque ele estaria, né, em outra dimensão aí por conta dessa saga Milênio. E aí o Lex Luthor, né, acaba então contando essa história distorcida, né, ali, e a gente vê esse paralelo muito interessante entre essas duas lutas, né, onde o Superman com super força, né, só não destrói esse inimigo, né, segundo o Lex Luthor, logo porque ele gosta de se divertir, ele gosta de aparecer, ele gosta de chamar atenção para ele, enquanto a história de baixo, a história real que estaria acontecendo, né, esse predador estaria sofrendo muito, né, até conseguir vencer, até conseguir derrotar esse vilão ali, né? Inclusive ficando até aleijado, né? Ele acaba perdendo os movimentos das pernas por conta de tanto que foi espancado ali, né? Tentando salvar a Lois Lane, tentando salvar a população, né, desse vilão ali que apareceu ali querendo encontrar o Superman, mas não conseguiu, né? Conseguiu encontrar um vigilante, que é uma pessoa comum, mas de extrema coragem, de extrema honra, né? E mais tarde, quando o Superman fica sabendo daquilo que aconteceu, obviamente ele percebe que aquele vilão com aquela armadura seria algo que o Lex Luthor estaria por trás, e ele vai até o escritório do Lex Luthor, né? E aí faz algumas ameaças ao Lex Luthor, mas nada que ele possa provar, né, porque ele não tem provas concretas, e dá mais um aviso ao Lex Luthor, e o Lex Luthor não está nem aí para ele, mais uma vez dá uma debochada nele, né, e assim termina a nossa última história aqui desse encadernado 8 da saga do Superman. Gente, essa saga do Superman aqui realmente está muito boa de ler. Olha, se você não está acompanhando, ou se você está com números atrasados aí, né, é óbvio que a gente às vezes está em alguns momentos que a gente não pode fazer todas as compras que a gente quer, mas assim que você juntar uma graninha aí, sentir que pode, tiver uma promoção, principalmente se tiver uma promoção,
não deixe de pegar aí as edições da saga do Superman, porque realmente está valendo muito a pena ler essas edições extremamente bem escritas, desenhadas e super divertidas de ler, ok? Pessoal, obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.